Mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à nossa última palestra de encerramento, nosso queridíssimo ministro ícone do direito brasileiro, Gilmar Mendes. O currículo do ministro, basta dizer que ele é considerado talvez hoje o maior jurista em atividade no Brasil, mas ele tem um currículo extenso que eu gostaria apenas de destacar, que ele é doutor em Direito pela Universidade de Münster, na Alemanha, professor de Direito Constitucional do curso de graduação e pós-graduação do IDP e ministro do Supremo Tribunal Federal. Com muita honra que a Procuradoria recebe, ministro, Vossa Excelência aqui, e estamos todos muito ansiosos para poder ouvir suas palavras. Uma grande alegria, bom dia mais uma vez a todos e todas, voltando para concluir nosso evento com enorme alegria, enorme satisfação, essas reflexões tão profundas de responsabilidade civil, novas tecnologias. Eu quero só destacar, antes de passar a palavra ao nosso querido ministro Gilmar Mendes, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, que nos abrilhantará aqui no encerramento, só para marcar, ministro Gilmar, que esse evento é o primeiro fruto de uma parceria que se espera longínqua, produtiva, entre o Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado e o Instituto e o IDP, o nosso querido IDP de Brasília, que agora eu já nem sei pronunciar. Eu sou do tempo que era o Instituto de Direito Público, hoje em dia é muito mais do que um instituto, muito mais do que direito público, né? Então, para nós foi uma alegria. Assinamos um termo de cooperação em Lisboa, agora em julho próximo passado, e esse, portanto, é o primeiro fruto dessa nossa parceria e, portanto, para nós todos é uma honra, em nome da Procuradoria-Geral do Estado, do Centro de Estudos Jurídicos, recebê-lo para coroar essa nossa primeira iniciativa com chave de ouro. Então, prazer enorme, ministro, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar o senhor Procurador-Geral do Estado, Renan Miguel Saad, o Procurador-Chefe do SEJUR, Carlos Edilson Diego Monteiro. Cumprimentar também o Procurador-Assistente do SEJUR, Procurador Rodrigo de Almeida Távora. Cumprimentar todas as senhoras e os senhores. Vejo aqui nossa querida professora Ana Frazão, meu colega de Portugal, de Alemanha também, Mota Pinto. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite e parabenizar o Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado, o Instituto Brasileiro de Direito de Responsabilidade Civil e o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa pela organização deste seminário sobre responsabilidade civil na perspectiva dos desafios das novas tecnologias. Neste espírito de júbilo, fico contente com a oportunidade de proferir algumas palavras sobre os paradigmas de regulação e consequente responsabilização no âmbito da liberdade de expressão, redes sociais e democracia. Nos últimos anos, como todos nós sabemos, o Brasil tem sido palco de intensos debates sobre a regulação de redes sociais, especialmente no que tange à liberdade de expressão e à proteção da democracia. As discussões ganharam nova urgência e complexidade após os alarmantes eventos de 8 de janeiro de 2023, quando ataques às instituições democráticas em Brasília foram precedidos por uma intensa mobilização online de grupos extremistas. Esses acontecimentos expuseram de forma dramática as fragilidades do atual marco regulatório brasileiro para lidar com os desafios impostos pela era digital. De um lado, defensores da liberdade de expressão irrestrita
argumentam que qualquer forma de regulação pode abrir caminho para a censura. De outro, crescem as vozes que clamam por maior responsabilização das plataformas digitais na moderação de conteúdos potencialmente danosos à ordem democrática. O debate no Brasil, como sabemos também, não está isolado do contexto internacional. Diversas democracias ao redor do mundo têm buscado implementar novas abordagens regulatórias para enfrentar os desafios impostos pela disseminação de desinformação, discursos de ódio e conteúdos antidemocráticos nas redes sociais. Exemplos notáveis incluem a lei alemã de 2017, o Digital Services Act, DSA, aprovado pela União Europeia de 2022, e as discussões agora em torno do Online Safety Bill do Reino Unido. A referida lei europeia, o DSA, a propósito, começou a ser aplicado no presente ano de 2024, portanto, algo muito recente. Nesse cenário de crescente complexidade, emerge no Brasil um consenso sobre a necessidade de uma política regulatória democrática que aprimore a responsabilidade dos intermediários na moderação de conteúdos online danosos. Alguns movimentos já fazem sentir nesse avanço, como, por exemplo, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições de 2024, que representam um esforço significativo para adaptar as regras eleitorais ao contexto digital e combater a desinformação. Eu passei já 2 vezes pelo TSE e estou, talvez, na minha caminhada para um 3º retorno ao TSE, considerando o cíclico provimento de vagas por parte de 3 ministros do Supremo. E nós discutíamos, hoje nós olhando esse fenômeno, parece que nós estávamos numa outra era. Nós discutíamos abusos cometidos, por exemplo, na propaganda eleitoral. E aí apontávamos, procurador, para que a pessoa perdesse 15 segundos, 1 minuto, o candidato que abusava daquilo, e que ele, portanto, ou um direito de resposta. Isso tudo queda hoje naif, ingênuo, diante das redes sociais, né? Como o fenômeno, os jovens vão entender mais do que nós, da lacração, né? Alguma coisa que se coloca e que corre mundo, né? Numa rapidez que é difícil de evitar. Então, de fato, a Justiça Eleitoral tem aqui um grande desafio. Já na gestão anterior, que balizou as eleições de 2022, o ministro Alexandre coordenou grupos para acompanhar essa questão da desinformação no TSE, e agora essas resoluções trazem ou tentam trazer respostas para essas questões, porque todas aquelas práticas antigas realmente ficaram velhas, obsoletas e totalmente superadas. De toda forma, é importante para a gente refletir com solidez, teoria, os desafios à frente, solidez teórica, os desafios à frente em termos de regime de responsabilização de intermediários online de conteúdo. Conforme procurarei demonstrar aqui, o mundo hoje tem discutido 2 arquétipos de regimes de responsabilidade civil nos diversos modelos de regulação. A compreensão desses 2 arquétipos pode oferecer insights valiosos para o caso brasileiro. O primeiro é o paradigma da proteção da neutralidade de conteúdo
online, content neutrality, o qual é comumente associado à tradição de direitos negativos de liberdade de expressão. Esse primeiro paradigma foi crucial para o desenvolvimento da Web 2.0 e para garantir a liberdade de expressão da internet nas últimas 2 décadas. Ele se estrutura a partir de regimes jurídicos de responsabilidade fraca dos intermediários pelo conteúdo de terceiros. Nesse paradigma, a moderação do conteúdo online acaba sendo majoritariamente desempenhada por mecanismos de autorregulação das próprias plataformas. Em linhas gerais, o artigo 19 do Marco Civil da Internet corresponde a essa concepção de neutralidade do conteúdo, ainda que com algumas exceções mais duras à responsabilidade pela veiculação de conteúdos específicos que violem o direito do autor ou que envolvam imagens íntimas. O segundo paradigma, que é de desenvolvimento mais recente, aponta para a regulação procedimental do discurso online. Esse paradigma nasce da presunção de que a liberdade de expressão na internet requer não apenas uma proteção contra a intervenção do Estado, mas a existência de condições mínimas de proteção da condição democrática de espaços virtuais, em benefício social da pluralidade. Tal paradigma está sendo aprofundado nas legislações europeias recentes. Ele se baseia na criação de obrigações positivas para as redes sociais, sobretudo para aprimorar a transparência nas decisões de moderação de conteúdo e na assunção de compromissos de maior cautela no tratamento de manifestações ilícitas na internet. O contraste entre esses 2 paradigmas de regulação é capaz de expor as oportunidades e desafios de um novo regime legal para as plataformas digitais no Brasil. Como resta claro, vivemos um ponto de inflexão no debate sobre a liberdade de expressão no cenário nacional que, indubitavelmente, necessita novos passos por parte do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. O primeiro paradigma de regulação nas mídias sociais está relacionado à abordagem tradicional de irresponsabilidade do intermediário pelo conteúdo de terceiros. No contexto norte-americano, por exemplo, a Suprema Corte tradicionalmente tem adotado uma postura de exaltação do direito de liberdade de expressão, consagrado na primeira emenda, estendendo a noção libertária de free marketplace of ideas como uma metáfora principiológica adequada para o tratamento da responsabilidade dos provedores de conteúdo no meio digital. Após reformas na legislação, a redação atual do parágrafo 230 do Communication Decency Act, CDA, passou a garantir mais explicitamente uma imunidade quase que absoluta aos intermediários online pela veiculação de conteúdo de terceiros, excepcionada somente nas situações de violação de direitos autorais. Ainda assim, porém, a Suprema Corte norte-americana tem se deparado com casos em que os limites da imunidade prevista na legislação são colocados à prova. Essa perspectiva de irresponsabilidade pelo conteúdo também era prevalecente no direito comunitário europeu até 2022. Essa abordagem era adotada pela Diretiva de Comércio Eletrônico, ECD, que também estabelecia um regime geral de privilégios de segurança para os provedores de conteúdo e por decisões da Corte Europeia de Justiça. A posição prevalente no cenário europeu, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, era de que o mero condutor da informação não poderia ser qualificado como um partícipe da atividade ilegal perpetrada pelo usuário. A opção por regulações estatais que atenuam a responsabilidade dos intermediários, por sua vez, ampliou consideravelmente o papel que a função de moderação de conteúdo realizada pelas plataformas. Em vez de figurarem como agentes meramente passivos
na intermediação de conteúdos produzidos por terceiros, empresas como Facebook, Google e Amazon são hoje capazes de interferir no fluxo de informações por meio de filtros, bloqueios ou reprodução em massa de conteúdos produzidos pelos seus usuários. Essa interferência no fluxo informacional é caracterizada pelo uso intensivo de algoritmos e ferramentas de Big Data, que permitem às plataformas manipular e controlar a forma de propagação de conteúdos privados de forma pouco transparente. Todas essas particularidades da atuação dos provedores de conteúdo denotam que tais agentes assumem hoje uma postura não neutra no tratamento da comunicação em suas redes. As decisões privadas tomadas por essas empresas produzem impactos diretos nas possibilidades de realização de liberdades públicas. Tal realidade enseja duas implicações relevantes para a proteção dos direitos relacionados à liberdade de expressão. Em primeiro lugar, verifique-se que os atores privados da internet se tornam responsáveis por mediar situações de conflitos entre direitos fundamentais básicos, muitas vezes antes da própria autoridade estatal. De fato, as plataformas digitais exercem uma função normativa importante ao estabelecer regulamentos e termos de uso de seus serviços. Embora representem simples contratos entre as partes, em muitos casos, esses documentos adotam jargões típicos de textos constitucionais que projetam na relação privada direitos como o de livre acesso e compartilhamento de informações e o direito de estabelecer controle de privacidade sobre seus dados. Em segundo lugar, além de estabelecer as regras do jogo no tratamento de dados e de conteúdo dos usuários, os intermediadores também assumem a função de resolver conflitos entre os participantes da rede, ou entre esses e a própria plataforma. Ao fazer cumprir os regulamentos e termos de uso pactuados, as empresas se engajam em uma verdadeira função adjudicatória de direitos. Nesse sentido, as plataformas digitais funcionam como verdadeiros tribunais, considerando que elas têm o poder de decidir pela exclusão ou manutenção de conteúdo, ou mesmo pela permanência ou retirada de participantes da rede, sem a necessidade de qualquer interferência de um órgão administrativo ou judicial. Devido à centralidade que o poder privado das plataformas adquiriu na moderação do conteúdo online, muitas empresas passaram a incorporar discursos constitucionais na regulamentação privada do funcionamento dos seus serviços. Todavia, essa articulação de estatutos internos acaba por ser insuficiente para a proteção integral dos direitos dos usuários relacionados à liberdade de expressão. Em primeiro lugar, há uma compreensão cada vez maior de que a participação nas mídias sociais se afigura como um instrumento essencial para o exercício de liberdades individuais. Esse diagnóstico coloca em debate até que ponto as redes sociais são espaços verdadeiramente privados, ou se esses serviços, na realidade, mais se aproximariam a áreas públicas de circulação de conteúdo. Em segundo lugar, e esse parece ser um ponto crucial, as preocupações com as restrições de liberdades individuais nas redes sociais estão sendo agora debatidas em um contexto mais amplo de governança das plataformas. Reconhece-se aqui que o poder dos controladores de rede se exerce não apenas no eventual acionamento arbitrário das cláusulas contratuais privadas, mas de modo mais vigoroso no exercício pouco transparente dos seus interesses econômicos que informam os atos de moderação e policiamento dos seus usuários. Todas essas deficiências do paradigma de neutralidade do conteúdo colocam dúvidas sobre a suficiência do sistema jurídico brasileiro. No Brasil, o sistema jurídico de responsabilidade civil dos intermediários de conteúdos online se estruturou, como todos sabem, em torno do Marco Civil da Internet, especialmente do artigo
19 do Marco Civil da Internet. Esse dispositivo foi fruto de um amplo debate legislativo com a participação ativa de múltiplos stakeholders e de representantes da sociedade civil. Na redação atual, o dispositivo prevê que, em regra, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro, se após ordem judicial específica não tomar as providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. Ainda que o artigo 19 do Marco Civil da Internet não se amolde perfeitamente a um paradigma de neutralidade de conteúdo, em regra, ele prescreve uma lógica de irresponsabilidade ou de responsabilidade mitigada das plataformas pelo conteúdo de terceiros. É possível afirmar que a doutrina nacional tem interpretado que o artigo 19 do Marco Civil da Internet representou uma opção do legislador pelo modelo de responsabilização judicial, com o intuito de preservar a liberdade de expressão na internet, ainda que em detrimento do controle absoluto do usuário sobre a informação. Essa escolha, porém, não significa, ou não deveria significar, necessariamente, que o provedor esteja impedido de realizar a remoção do conteúdo na inexistência de ordem judicial. Caso, a partir de uma notificação extrajudicial de um usuário, a empresa constate que está diante de uma violação dos termos de uso da rede social, por exemplo, a empresa poderá proceder à retirada de conteúdo, ainda que sem ordem judicial. Assim, na realidade, o artigo 19 do Marco Civil não prevê que a única hipótese de remoção de conteúdo consiste na existência de ordem judicial, mas, ao contrário, explicita que sempre que tal ordem existir, o conteúdo deve ser removido pela plataforma. Diante desse desenho institucional adotado pelo MCI, é legítimo afirmar que boa parte do sistema de moderação de conteúdo online no Brasil está concentrado no exercício de estratégias de autorregulação por parte das plataformas. Isso porque são esses próprios agentes privados que, a partir da ordenação das regras de suas comunidades, implementam primariamente a atividade de moderação de conteúdo. A suficiência da autorregulação desregulada suscita, porém, controvérsias diante da veiculação e impulsionamento massivo de conteúdos de terceiros possivelmente ilícitos. Todos esses fatores levam a crer que, embora o artigo 19 do MCI tenha sido de inegável importância para a construção de uma internet plural e aberta no país, hoje o dispositivo se mostra ultrapassado. A corroborar esse diagnóstico, diversas iniciativas estrangeiras têm construído regimes de responsabilidade mais sofisticados para a operação de plataformas digitais. É importante buscar um meio do caminho entre o regime da liberdade total das plataformas e um regime de controle estatal completo do conteúdo. Essa tem sido, até aqui, a tentativa de jurisdições democráticas estrangeiras. O segundo paradigma regulatório, que merece nossa consideração, corresponde à regulação procedimental das redes sociais. Nos últimos anos, diversas opções legislativas têm sido imaginadas para o combate de determinados comportamentos ilícitos praticados nos ambientes virtuais, tais como a difusão de discurso do ódio, de manifestações difamatórias ou ainda de notícias falsas. Uma nova onda de leis e regulações de plataformas estrangeiras tem buscado impor balizas para a moderação de conteúdo. Essas novas legislações, da qual são exemplos a legislação alemã e a DSA da União Europeia, adotam estratégias de regulação bastante sofisticadas. Essas leis não definem previamente o que é conteúdo ilícito,
justamente para não incidirem no risco de comprometerem a liberdade de expressão, gerando um efeito de silenciamento das redes sociais. Elas também não retiram das plataformas a função primordial de moderar o conteúdo. Por outro lado, elas elegem estratégias regulatórias processuais, Process-Based Regulations, que colocam sobre os ombros das plataformas a responsabilidade de desenhar os seus serviços de forma mais segura para impedir a circulação e impulsionamento de conteúdos que podem comprometer direitos fundamentais e as condições democráticas da rede. Assim, o foco dessas novas legislações não incide propriamente sobre a demarcação material do conteúdo. Elas dispõem apenas sobre o design dos serviços, sobre os seus modelos de negócio e sobre a forma como essas plataformas gerenciam riscos e tratam da exposição dos usuários aos riscos da difusão de conteúdos danosos. Essa estratégia de focar no procedimento e não no aspecto material do conteúdo online torna as novas leis de regulação de plataformas profundamente distintas das antigas normas que atribuem responsabilidade aos veículos de mídias tradicionais como rádio e televisão. Devido ao fato de as plataformas funcionarem a partir de processos contínuos de submissão e revisão de conteúdos e devido ao alcance transnacional dos seus modelos de negócios, é muito difícil reproduzir no mundo das plataformas o tradicional binômio que separa conteúdo e transmissão. Na realidade, o que essas novas regulações mostram é que é preciso focar na arquitetura tecnológica das plataformas, principalmente nas decisões que são tomadas sobre como tratar reclamações feitas por usuários e na publicização e transparência de seus critérios. Nas discussões sobre o tema, no Reino Unido, por exemplo, tem se desenvolvido o conceito, que é muito relevante, do dever de cuidado, como um novo centro de gravidade do regime jurídico. O conjunto de regras que compõem tal dever de cuidado não requerem uma absoluta proteção contra todo e qualquer conteúdo ilegal online. Avaliar o cumprimento desse dever, o que se busca investigar é se a plataforma adota rotineiramente práticas razoáveis para impedir o surgimento e o espraiamento de riscos sistêmicos à ordem democrática. De forma semelhante, o DSA da União Europeia, que entrou em vigor em 2024, exige que as plataformas realizem a retirada de conteúdos ilícitos tão logo tomem conhecimento e adotem medidas de transparência para deixar claro como funciona a sua tomada de decisões na moderação de conteúdo. Além disso, as plataformas têm a obrigação de agir de forma diligente, objetiva e proporcional na aplicação e cumprimento das restrições estabelecidas nos termos e condições de uso dos seus serviços. O DSA exige ainda que as plataformas implementem uma estratégia de mitigação de risco que pode incluir adaptações nos termos de serviço das plataformas, bem como processos de moderação de conteúdo em si. É importante deixar clara a flexibilidade que o modelo do DSA traz em uma lógica de diálogo regulatório com o setor. O seu artigo 7º, por exemplo, prescreve que os prestadores de serviços podem manter a imunidade pelo conteúdo de terceiro quando, voluntariamente e de boa-fé, conduzem investigações próprias destinadas a identificar e retirar conteúdos ilegais. Esses são apenas alguns exemplos que mostram que leis de responsabilidade mais rígidas e modernas não precisam necessariamente se arvorar na exauriente regulação da liberdade de expressão na internet, tarefa certamente inglória para qualquer legislador. No Brasil, é fundamental que um novo regime jurídico aumente a confiabilidade e a previsibilidade na moderação de conteúdo, a partir de garantias processuais e de mecanismos de resolução
de disputa mais transparentes nas plataformas. A opção de focar mais no processo e menos na substância do conteúdo parece, de fato, ser um caminho importante no debate. Adicionalmente, não podemos fugir do fato de que a demarcação da ilicitude de um conteúdo online possui íntima relação com a própria tutela penal já existente. A tipificação dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, por exemplo, é exterior e precede qualquer iniciativa regulatória. A contraposição dos dois paradigmas de regulação de plataformas mostra-nos que o regime jurídico do Marco Civil da internet, embora tenha sido inegavelmente importante para a preservação da liberdade de expressão online no Brasil, precisa ser revisto. É importante. É inegável que a construção de um novo regime regulatório requer um amplo debate público com a participação de todos os stakeholders, da sociedade civil e da iniciativa privada. Todavia, parece-me que é chegado o momento de colocar sob ressalvas as posições daqueles que não estão abertos a discutir novas formas de responsabilidade para as plataformas digitais. Eu estou convencido de que este é um debate inadiável, que teremos que fazê-lo. E como muitos que acompanham a nossa jurisprudência e também a nossa política cotidiana, todos nós sabemos que, além de o tema hoje estar, de alguma forma, bloqueado no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, depois de ter havido uma votação no Senado, que nós temos também uma ou duas matérias com repercussão geral, 2 RS no Supremo Tribunal Federal, salvo engano, tratando da temática da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, alguns considerando até que ele teria passado, caro Mota Pinto, por um processo de inconstitucionalização, portanto que ele teria sido, se legítimo em algum momento, se tornado ilegítimo ao longo do tempo. De modo que, muito provavelmente, se não houver deliberação do Congresso, muito provavelmente o Supremo vai se debruçar sobre isto após as eleições e, de novo, isto vai gerar um debate que é de todos conhecidos sobre o protagonismo ou a forma menos delicada de dizer o hiperativismo do Supremo Tribunal Federal nessa matéria. Queria cumprimentar os organizadores desse evento, que certamente enriquece o debate sobre as possibilidades de regulação e consequente responsabilização no âmbito tecnológico brasileiro. E, como eu tive a ocasião de pontuar, já não era sem tempo. É sempre bom lembrar que no Brasil, esse episódio do 8 de janeiro de 2023 foi claramente organizado pela internet e, antes de tudo, pela mobilização que se fez contra o próprio Supremo Tribunal Federal, mas depois, no dia, se desenvolveu um código em que se dizia que haveria uma festa da Selma, que todos estavam indo, portanto, para essa festa. Mas falhas no sistema de segurança e outros problemas, e isto ocasionou aquela debacle que nós vimos. E é até muito curioso para aqueles que depois quiserem ir a Brasília e visitar o Museu do Supremo, que
a raiva que se traduziu, talvez, na internet em relação ao papel do tribunal, de alguma forma ficou materializado nos ataques do Procurador-Geral, feito ao Supremo. A destruição das cadeiras, a destruição dos tapetes, a destruição até o sacrossanto Rui Barbosa foi jogado no chão. Em suma, manifestações raivosas que, como se o tribunal fosse o responsável por mazelas pelas quais ele não era responsável. É verdade, o tribunal atuou marcadamente na pandemia contra os negacionistas, fazendo com que se cumprissem as regras da OMS sobre isolamento social, que depois se comprasse vacina, que se evitasse a divulgação. Ainda hoje temos sites que ainda defendem o uso da cloroquina para a Covid. Em suma, o papel do tribunal foi esse. Certamente o tribunal foi atacado por pessoas que muito provavelmente foram salvas graças às ações tomadas no sentido da defesa dos parâmetros racionais da saúde pública. Muito obrigado. Ouvimos aqui a excepcional palestra do ministro Gilmar Mendes, uma temática que envolve a responsabilidade ou irresponsabilidade da internet em face de acontecimentos, eventos que o Brasil sofre, mas o mundo inteiro sofre, e mais uma vez coloca a perspectiva da responsabilidade civil, a que hoje estamos tratando aqui, como um desafio. Mas um desafio que precisa ser vencido pela sociedade, precisa ser vencido pelo parlamento, obviamente com a indicação absoluta do Supremo Tribunal Federal, dos balizamentos que precisam se ter. Em função agora dessas pequenas palavras, eu passo a palavra ao Carlos Edson para que possamos então encerrar o nosso seminário. Eu quero também, na mesma linha do que o doutor Renan Saadio falou, só enaltecer a importância da reflexão aqui desenvolvida hoje pelo ministro Gilmar Mendes, de um tema que é tão sensível, tão delicado, esses avanços, essa questão tecnológica, que foi o nosso mote da responsabilidade civil, como os problemas que a tecnologia nova suscita e o poder devastador que pode decorrer daí, como nos assustam e como marcam a chegada de um mundo verdadeiramente novo e completamente diferente. Em poucos anos, estava se discutindo aqui na Justiça Eleitoral, por exemplo, o direito de resposta, mais 2 minutinhos, menos 15 segundos, e atualmente a gente está diante de uma problemática extremamente mais grave, extremamente mais complexa. Os efeitos do 8 de janeiro ainda se fazem sentir em muitos lugares, então é preciso que nós, dentro do ordenamento jurídico, nós, operadores do direito, reflitamos, precisamos pesquisar, aprofundar os debates, sedes como essa aqui, nos impulsionem nossos estudos, nossas reflexões, que vão até, ministro Gilmar, muito além até do direito, até das possibilidades do ordenamento jurídico. É necessária uma conscientização geral da sociedade e que a gente consiga, nas nossas limitações, colocar luzes para esses temas todos e esses novos agentes de poder, que estão aí em meio à sociedade. Então, é uma reflexão muito grande, a gente fica com vontade até de ficar estendendo o debate aqui, fazer
perguntas ao ministro Gilmar Mendes, explorar mais aqui o ministro, mas dado o adiantado da hora e a limitação de agenda do nosso ministro, só nos cabe mesmo, ministro, agradecer-lhe profundamente por suas palavras, por sua intervenção magnífica. E nesse momento, declarando aqui já encerrado o nosso evento, eu quero agradecer, não posso declarar encerrado sem agradecer profundamente a equipe do Sejur pela realização desse evento. Claunir, Lute, Luiz, o meu querido amigo Rodrigo Távora, todos, Adriana, o pessoal da Van, Maracanã, eu estou esquecendo um monte de gente, mas é todo mundo, todos se sintam, por favor, abraçados e acolhidos nesse momento. Tá? Que vocês brilharam, sem vocês esse evento não se realizaria. Quero também agradecer demais a presença dos amigos do IBERC, o IBERC também organizador desse evento, o ministro Gilmar, o nosso IBERC, o ministro Gilmar já palestrou em outros eventos do IBERC, lá no IDP, em Brasília, e conhece o IBERC, a força da responsabilidade civil no Brasil e o esforço que foi feito para vir de fora, especialmente o professor Paulo Mota Pinto, que veio de Coimbra, nosso associado internacional, querido amigo, professor catedrático de Coimbra aqui presente, que nos abrilhantou o nosso evento com sua palestra inaugural. Então, abrimos com o Mota Pinto, fechamos com o Gilmar Mendes. Acho que estamos num bom caminho, né? Digamos assim. Agradecer a presença dos gaúchos, em especial. Eu quero mencionar todos que vieram de todos os estados, mas especialmente os gaúchos, pelo esforço de logística de estar aqui. E eu agradeço ao desembargador Eugênio Facchini Neto, querido professor, professora Flaviana Rampaz Soares, nossa presidente do IBERC, que se deslocaram com embarque remoto, Canoas, eles têm que despachar as bagagens, ministro, dentro do aeroporto Salgado Filho e se deslocam de ônibus para Canoas, são várias viagens até chegar aqui com escalas. Então, eu tenho que agradecer demais a presença de todos, agradecer o público em geral, nossos estagiários aqui presentes, residentes, que com certeza sairão engrandecidos assim com o conteúdo que foi disponibilizado nas suas palestras. Então, muito obrigado a todos e todas, um abraço grande, faremos novos eventos nessas parcerias IBERC, IDP, obrigado associação, Cristina, presidente de mesa ontem, brigadíssimo, e vamos em frente, um abraço grande a todos, muito obrigado.